Responsabilidade autoabusiva, um termo que eu não conhecia, mas surge quando lidamos com cobranças em demasia, autocobranças, e privilegiamos todas as pessoas, menos nós mesmos. Quem conversa com a gente hoje é um especialista nos mecanismos de autossabotagem, na resolução de conflitos e melhoria nas relações interpessoais, Carlos Florencio. Seja bem-vindo. Tudo bom? Tudo ótimo. Muito bom te receber. Obrigado. Vamos lá. Autorresponsabilidade. Como é que é o termo? Responsabilidade autoabusiva. Autoabusiva. O que seria isso? Eu criei esse tema, porque esse termo, né? Por conta do excesso de cobrança que eu percebo que às vezes as pessoas acabam desenvolvendo, muitas vezes até inconscientemente, devido a certos padrões da nossa sociedade, onde você tem que respeitar determinados padrões e você exercê-los com uma certa eficiência para que dessa forma você seja aprovado, valorizado e até mesmo reconhecido. Então isso pode ser até numa questão de ser uma mãe, ser uma esposa, um profissional, independe da situação, mas a pessoa acaba se cobrando em demasia. Quando você exerce a cobrança é estamos cobrando alguma coisa, existe um devo alguma coisa, mas muitas vezes esse considerado devo não existe. A pessoa cria isso lá no seu inconsciente e ela passa pela vida toda tentando ser aprovada e reconhecida para que ela consiga pagar esta dívida, que não existe essa dívida. Mas lá no inconsciente dela, ela acha que ela sempre está em dívida com a família, em dívida com o meu casamento, em dívida com os meus filhos, em dívida com o meu chefe, em dívida com a minha profissão. Você se sente em dívida com alguma coisa? Se você se sente em dívida, significa que, de alguma forma, você está constantemente competindo contigo mesmo para justamente chegar num resultado para que você possa dizer assim: estou livre, agora eu acho que eu posso curtir a vida depois que eu conseguir. Mas quem tem esse achismo não chega nunca nesse resultado, está sempre trabalhando em excesso. Não é trabalhando fora, é trabalhando em coisas, né? O tempo inteiro. Não chega por quê? Porque eu digo que nós temos duas verdades, a verdade do inconsciente e a verdade do nosso consciente. No seu consciente você sabe que não é legal você se cobrar, não é legal você fazer as coisas por obrigação, você ter ansiedade, né? Você se sentir culpado, se condenar. Você sabe na sua consciência que isso não é legal. Por quê? Porque vai contra os seus princípios de autoproteção e autoestima. Mas, entretanto, existe uma outra verdade, que é a verdade do seu inconsciente, onde em algum momento, em alguma experiência que você viveu, muitas vezes no primeiro setênio, do 0 aos 7, ou segundo setênio, dos 7 aos 14, que são a parte mais inconsciente da pessoa, ela pode desenvolver esta cobrança involuntária. Por quê? Porque ela, de repente, a mãe, ou o pai, ou a sociedade, a escola, dizem que ela tem que ser aquilo. Ela tem. Se ela tem, isso é uma cobrança, né? Se eu devo, isso é uma cobrança. Então, se livrar do devo e tenho, quando esse devo e tenho carrega uma energia de cobrança e dívida que vai, com certeza, se você não conseguir atingir os resultados que você almeja ou aquilo que você acha que você tem que gerar para os outros, culpa. Aí a culpa, você vai desfavorecer você mesmo e você vai entrar num processo contra você mesmo. Porque ninguém gosta de se sentir culpado. Porque é como se todo o nosso valor de todas as ações que nós fazemos naquele exato momento, tudo isso é destituído. Porque eu estou na culpa. Eu não sou uma força que realmente é favorável. Então, em alguns momentos, quando você pensa isso, é quase como se você não quisesse existir. Então, você já vai contra os seus próprios princípios de preservar você mesmo, que faz parte da autoestima e do amor próprio, né? A sua existência e a sua própria vida. Então, é bem comprometedor. Como é que a gente sai disso, hein? Como é que a gente vai mudar esta forma de pensar? Porque a gente está falando de mudança que tem que ser lá na raiz. A gente tem que mudar a forma de pensar. Então, tem que mudar. Identificamos, talvez minha amiga em casa, você que está ligando a televisão agora, presta atenção porque a gente está falando de um assunto incrível,
que é responsabilidade autoabusiva. É quando você acha, eu vou resumir assim, que é a Mulher Maravilha. Quando você acredita que você é e vai além das suas forças. Tem nada que te pede, só que uma hora a conta chega. Né? Mas também tem homem que acha que é um super-herói. Também. Uma hora a conta chega. É, o homem o super-herói e a mulher a grande força do universo, né? E isso tudo tem sempre uma raiz. Nasce sempre em algum momento da tua vida, você institui por meio de alguma experiência que você está em dívida e que se você não conseguir atender aquilo que as pessoas querem, você vai se sentir rejeitado ou culpado. Então a gente está falando Ninguém de uma gosta disso. necessidade de aprovação. Sim, existe e de reconhecimento. Uma carência ali, alguém que quer colo, que quer ser notada, que quer ser amada e protegida, é isso? Não, quer reconhecimento, quer sentir que tem valor, quer sentir que é necessário. Tá. Quer sentir que conseguiu cumprir as suas funções que você criou lá no seu inconsciente, que você tem que realmente ser, você tem que ser, você deve ser uma ótima mãe, um ótimo pai, um ótimo profissional, uma ótima dona de casa. Ué, mas não é isso que fala a internet o dia inteiro, né, gente? Abre assim e fala, tem que comer isso, tem que fazer exercício, tem que... né? Tanto tem que... É muito tem. Eu procuro ao máximo não usar tenho e devo. E quando eu utilizo, eu sempre observo se não está intrínseco naquilo que é uma ação apenas, mas como uma obrigação. Como é que você sabe que você não tem esse mecanismo no seu inconsciente? Quando você faz, você não sente que é uma obrigação, é apenas uma ação que você está fazendo e que vai gerar um resultado, e que o resultado vai estar certo, e pronto, é o que você sabe fazer, e às vezes pode não corresponder àquilo que a outra pessoa quer, ou àquilo que você quer, mas você também tem que saber que você está no processo de evolução do desconhecido para o conhecido, do inconsciente para o consciente, que você não nasceu sabendo, e que a vida a gente está sempre desperto e aberto para aprender constantemente. Então, uma pessoa que ela está favorável a si mesma, ela não cobra, ela não acha que ela deve, que ela está em dívida com alguma coisa, ela não vai se sentir culpada, ela sabe que por meio do conhecimento que ela tem, ela gerou uma determinada ação que causou um resultado e que esse resultado ela sempre fez pelo bem. Por isso que eu digo que não existe o mal, Claudinha, porque mesmo quando você faz o mal pensando no teu benefício, você faz pensando no teu benefício. Então, mesmo o mal está sempre pensando no próprio bem. Né? É estranho isso, né? Uhum. Mas aí você faz mal para os outros, é mal. Não, é mal, mas percebe assim, mas você percebe que quando a pessoa faz o mal, ela faz pensando no seu bem? Faz pensando nela, né? Exatamente. Então, esse mal que, no fundo, você pode causar para você mesmo é toda vez que você gera uma ação e que, por meio dessa ação, o resultado não satisfaz você mesmo e você se sente mal por isso, né? Ou seja, você sente que, de repente, você não é bom o suficiente, não é capaz o suficiente e aí você se autocondena. Então, é como se você aprisionasse você e você só vai se libertar dessa prisão que você causou aí quando você sentir que você realmente conseguiu atender a todas as necessidades que você se cobra e a todas as necessidades daquilo que você projetou que você deve realizar para as outras pessoas. Eu tenho um exemplo simples. Menino de 4 anos de idade, o pai faleceu, tinha mais 3 irmãos, ficou a mãe sozinha. Ele, no inconsciente dele, ele viu a mãe muito triste. Ele criou lá no inconsciente dele uma obrigação de fazer essa mãe feliz. Hoje ele tem 35 anos, a mãe é depressiva, toma antidepressivo. E ele continua, e ele me procurou, fez a primeira consulta, detectamos aí o processo, e ele já falou logo de bate-pronto. Eu disse assim, mas por que você se sente assim nessa obrigação? Porque eu quero que a minha mãe seja feliz. Eu disse, mas você não pode querer que a sua mãe seja feliz. Ela que tem que querer ser feliz com a realidade dela. Você não tem culpa se ela perdeu o marido, né? E você não tem culpa pelo processo e pelo projeto de vida dela. Só que você, de repente, criou essa responsabilidade. Eu sou responsável pela felicidade dela, eu sou responsável pelos meus irmãos. Quando você se sentiu responsável pelos seus irmãos, você assumiu o papel do seu pai. Você tinha 4 anos de idade, né? Aí você pega e vai pela vida tentando resolver a vida de todo mundo da família. Então você virou o pai, virou o marido da sua mãe
E aí, como resultado, o que aconteceu? Essa pessoa, ela não consegue se entregar amorosamente, não consegue ter um casamento, não consegue ter um relacionamento. Por quê? Porque ele sempre se sente em dívida com a mãe e com os irmãos. Então, é impressionante que a pessoa trava nesse processo e ela não consegue sair. E, às vezes, isso, em certos casamentos, a mulher até diz, pô, mas você não larga a sua família. Ou o marido diz para a esposa, você não larga a sua família, porque ela sempre acha que está em dívida, ou ele sempre acha que está em dívida, que ele tem alguma coisa que ele ficou lá presa nesse inconsciente. Mas isso não existe, você não está em dívida, você não é culpado pelo processo de quem quer que seja. Se você é mãe, você já fez a sua obrigação, você deu o seu melhor. Ensine esse seu filho a caçar, ou seja, a ele desenvolver uma profissão para que ele possa seguir livre. Porque mais cedo ou mais tarde você vai sair da vida dele, e isso é um fato, porque cronologicamente você vai morrer antes dele. Então, existe um momento que você vai ter que chegar à conclusão, eu não posso preparar o meu filho para ficar dependente de mim, eu tenho que preparar o meu filho para ele seguir livre, porque esta é a minha obrigação. Eu tenho que preparar o pai, esse meu filho, para que ele acredite nele, para que ele tenha confiança nele. Então, uma mãe tem que dar segurança para um filho e um pai tem que transmitir confiança para esse filho. Esse filho com segurança e confiança, ele vai conseguir ter sucesso na vida. Agora, se você acha que você é responsável por tudo que representa o seu filho, quando ele atinge um gol qualquer, você vibra com ele, mas quando ele sofre por um fracasso, você acha que você é responsável por isso. E aí tem um gatilho muito importante, porque aí depois todos os insucessos do seu filho, ou tudo aquilo que não deu certo na vida dele, você vai achar que ele é uma extensão sua e que você é responsável por aquilo. Você não é responsável pelos resultados de uma outra pessoa, porque as ações partem sempre de um emissor. E se o emissor gerou uma determinada ação que está comprometendo a ordem e o equilíbrio dele, ele é sim responsável por isso. Você não pode se sentir responsável pelas ações dos outros, pelos fracassos, e nem tampouco achar que você também é responsável pelo sucesso da outra pessoa e de repente dizer, você só tem esse sucesso porque eu te dei essa criação, eu te dei esse apoio. É tudo aí que tem que ter muito cuidado, Claudinha. Uau! Tem que ter muito cuidado. E tem algum jeito da gente aprender a ficar mais atento e não cair nesses gatilhos e achar que é culpado de tudo ou que é o salvador da pátria? Tem. Então, no meu trabalho, eu normalmente crio um exercício próprio para cada pessoa de acordo com o processo dela. Gravo um exercício que eu crio para cada pessoa, a pessoa tem que repetir isso 2 vezes por dia, e aí à medida que ela vai repetindo esse exercício 2 vezes por dia, ela vai transitando da inconsciência para a consciência e ela faz um processo de transformação. Esta é uma via dentro da minha metodologia do PH Vida que eu criei para justamente libertar a pessoa dessas travas, porque uma trava, como eu expliquei, desse menino de 4 anos de idade, ele está com 35 anos de idade, ou seja, 30 anos da vida dele, ele não saiu do lugar. Embora ele tenha dinheiro, embora ele tenha prosperidade, chegou-se à conclusão de que ele nunca fez nada pensando nele, ele só fez pensando na família, e inclusive a própria empresa que ele herdou era da família, ou seja, ele nunca teve um projeto de vida dele. Às vezes as pessoas são cobradas pela família, o meu pai é advogado, eu tenho que ser advogado. Sabe, assim, se você não for igual ou não corresponder àquilo que a família quer, você vai sempre se sentir desvalorizado, gênero um peixe fora d'água, né? Uma pessoa que não faz parte aqui do contexto, é do contra. Então, assim, a necessidade dessa aprovação, ela é muito subjetiva. Você não tem essa necessidade de ser aprovado por tudo e por todos, mesmo porque nem o próprio Deus consegue isso. Então, por favor, seja mais flexível, mais tolerante e mais amoroso para consigo mesmo. Maravilhoso, né? Você tem que entrar em contato, acompanha o Carlos Florencio, vai fazer uma consulta com ele. Tá cheio de grilo aí, vamos desgrilar, gente. carlosflorencio.com é o site, no Face, no Insta, no YouTube. Carlos Florencio Oficial, Carlos Florencio. E o telefone de contato é o 11 98319-9848. 98319-9848, certo? É isso. Muito obrigada. Sem abuso. Sem abuso, com leveza, fazendo aquilo que a gente... Tem que fazer, não. Aquilo que a gente faz... Pode. Né? Porque aquilo que a gente pode. Fazendo o nosso melhor. Muito obrigada.